Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos começando aqui o primeiro programa em vídeo, trazendo para você, e você vai poder acessar tudo isso lá no YouTube, no canal da Multimídia. E estamos começando aqui este programa para trazer muita informação para você, com o maior carinho, com o maior respeito, trazendo aqui um bate-papo com várias pessoas que estarão passando aqui, como hoje. Hoje nós temos o nosso convidado, o Clayton, aqui conosco, e hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante, o chamado. Clayton, seja muito bem-vindo ao programa Cristo Vive. Fala pra gente a respeito do chamado sobre a sua vida. Obrigado, pastor Júnior. Chamado. Eu tive um chamado, eu entendi o chamado, Deus me capacitou para exercer esse chamado. Não paro de exercer esse chamado ele é eterno. Então, quando se trata de chamado, ele é eterno, né? Então, o chamado ele não tem que parar. Eu parei aqui o meu chamado. Ele é direto. Então, eu exerço esse chamado e eu tenho para falar hoje sobre qual foi a minha experiência, né, no decorrer, exercitando esse chamado, cumprindo esse chamado que Deus colocou na minha vida. Então, muitas pessoas ficam pensando que Deus está longe, que Ele está lá no céu e que como é esta curiosidade de que Deus te chamou, como Deus te chamou. Fala pra gente então a sua experiência. Foi bem simples, igual o pastor Júnior falou, é simples, né? Deus trabalha no simples e no natural. Cabe a gente entender, porque muitas pessoas se bagunçam, né, e não conseguem encontrar o início, né? E simplesmente eu gostei de uma banda de música na Igreja Assembleia de Deus, onde eu morava, que era lá em Belo Horizonte, e tive um desejo de conhecer ali como que é o trabalho do pessoal, querer tocar na banda ali. Então era o desejo do meu coração, senti uma vontade ali. Algo que eu gosto, porque Deus vai colocar em você uma vontade. Ele vai despertar uma curiosidade, uma vontade. E é assim que o Espírito Santo de Deus trabalha na vida da gente. Na minha vida foi assim. Então, nesse momento, eu decidi envolver com o pessoal da igreja, querer aprender a tocar na banda. E nisso ali teve uma oportunidade, né? O maestro, eu não tinha condição de ter instrumento, o maestro lá conseguiu um instrumento para mim tocar na banda lá. Deu tudo certo, comecei tocando, aprendendo lá e não vi muita dificuldade, assim, porque eu era criança, eu tinha 12 anos, então a gente tem mais disponibilidade para envolver, né? Então isso também ajuda muito no chamado. Então eu vi que era uma grande oportunidade para mim, não poderia perder, né? E assim começou a acontecer, tocando na igreja ali, e eu tive muita vontade de tocar trompete. Só que eu não tinha condição de ter um instrumento chamado trompete, né? E então peguei o que tinha parado. Ou seja, enquanto você não tem aquela condição, faz o que está no seu alcance. Essa é a mensagem, né, que eu transmito através da minha história, da minha vida. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que esse chamado foi uma bênção, porque a música, ela te conecta a muitas pessoas. Ela te faz criar os seus vínculos de amizade, ela te faz criar ramificações, seja em cidades, em estados, te faz comunicar com várias pessoas. A música te conecta a isso, faz identificar um com o outro. Então isso é importante para mim. Você considera que muitas pessoas pensam que a música seria somente um entretenimento? Ou não? Ou através da música tem como carregar o evangelho do Senhor, as mensagens do Senhor, levar uma palavra de esperança? Como que você tem essa visão da música? A visão da música, para mim, eu penso assim, a música ela é eterna, ela é divina, ela é do céu, então, ou seja, ela não é para o mundo, ela é eterna. Mas então estamos no mundo, fazemos o uso da música no mundo para sarar corações, para curar feridas, né, das pessoas, para poder levar a mensagem também através das letras das músicas e para quebrantar os corações e para trazer também uma alegria também nas pessoas. Então eu vejo assim, a música é a arte de expressar os diversos afetos da nossa alma através das vibrações sonoras, né? Então assim, eu olho para esse lado, mas é divino, a música ela é divina.
Então, é um chamado quem é um músico, quem toca, é um chamado na terra. Diz pra gente como foi as aventuras, as experiências que vocês tiveram, porque você também participou aqui exatamente da Orquestra Cristo Vive, Isso. né? Cristo Vive aqui na igreja. E conta pra gente algumas experiências, o que vocês tiveram através da música. Assim, eu com 15 anos de idade, morava em Belo Horizonte, tocava numa banda lá, na Igreja Assembleia de Deus. E deu vontade de vir morar em Nova Serrana devido a oportunidades, a terra da oportunidade, Nova Serrana, né? É uma bênção, viu? Então, conheci a terra prometida, né? E decidi ficar. Chegou aqui, eu tinha que tocar em algum lugar, eu tinha que tocar em alguma orquestra, alguma banda. Então, na Assembleia de Deus, Templo Central de Nova Serrana, eu tive a oportunidade de tocar lá com 16 anos, com 15 anos de idade, 15 para 16 anos de idade. Eu comecei tocando lá, toquei alguns meses, mas não tinha oportunidade para me tocar trompete, porque tinha muitos trompetistas. E eu também não tinha condição de ter um trompete. Então eu toquei um instrumento lá que tinha parado lá, que era o sax horn. E é o mesmo instrumento que eu tocava em Belo Horizonte. Então nesse tempo, como estava muito cheio, e meu pai mandou para mim um trompete de Belo Horizonte novinho. E eu, nossa, que beleza, maravilha, né? Então agora eu vou tocar o trompete, né? Só que não tinha espaço, tava cheio, tinha muito trompetista, né? Até errado da minha parte insistir ali, querer fazer algo que não tem espaço. Então, eu tive uma oportunidade de tocar na Igreja Transcultural. Tava nascendo uma orquestra na Igreja Transcultural, Missão Transcultural. Para mim foi uma bênção, porque naquele momento ali era tudo que eu precisava, uma oportunidade para tocar o trompete. Então eu tocando ali na Transcultural, conheci várias pessoas, cresci ali naquele meio ali, fiquei 4 anos. Então na Igreja Transcultural eu conheci diversas pessoas, foi uma bênção para a minha vida, né? Porque a amizade a gente precisa ter elas, né? Então é importante demais. Para mim foi ótimo. Então passou um tempo, a orquestra da Transcultural parou de funcionar. Então eu fiquei sem saber o que fazer, onde tocar, o que fazer agora, porque eu tô na igreja, eu tenho que tocar, né? Se eu não estiver tocando, para mim não funciona. Então o chamado ele é assim, quando você se identifica com o chamado, você se sente incomodado em não estar fazendo aquilo que você foi chamado. Até mesmo porque tem um propósito. O propósito. Né? O propósito deve ser cumprido, o propósito deve ser desenvolvido, porque isso faz parte da nossa salvação. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor e, passo a passo, o trabalho na obra não nos salvará. Mas nós precisamos desenvolver o chamado na nossa vida. Isso, maravilha. Então, eu descobri que na Igreja Batista Cristo Vive, estava nascendo uma orquestra, né? Tava começando a nascer uma orquestra ali, oportunidade para mim executar o meu chamado. Então, naquele momento, eu fui para a Igreja Batista. Chegou lá, né? Conheci o pessoal, gostei da galera, né? Todo animado, todo mundo uma bênção, né? O maestro é uma bênção também, eu já conhecia ele, o maestro Márcio Sanches, né? Fica aí meu abraço para ele é uma bênção. E então eu tenho muito a agradecer pela oportunidade que eu tive, né? Eu já conhecia ele da Igreja Transcultural, né? Então, para mim foi fácil para chegar, né? E falar, não, eu quero muito tocar com vocês. E ele deu a oportunidade para mim. Então, ali eu conheci pessoas, diversas pessoas, assim como eu conheci na Transcultural, assim como eu conheci na Assembleia. Então, criei algumas amizades. Isso foi uma bênção para minha vida. Porque às vezes você muda de cidade, fica sem saber o que fazer. Nossa, e agora? Como que eu vou me encaixar nesse meio de pessoa? Como que eu vou conhecer as pessoas? A igreja. A igreja e o ministério dentro da igreja sempre faz você conectar mais pessoas. Então isso para mim foi ótimo. Cleiton, eu queria te perguntar uma outra coisa agora também, uma experiência de uma outra forma. Qual foi a experiência mais marcante para você? Enquanto vocês estavam tocando, o que vocês viram do público, a correspondência do público, a reação do público em receber a presença de Deus através dos louvores? Era diversos momentos que a gente vivia que não dá para contar, foi muitos, mas uma experiência que a gente teve mesmo foi com uma apresentação
numa cidade chamada Engenheiros do Olabella, que marcou muito a vida de todas as pessoas que estavam ali presentes, participando, porque às vezes a gente chegava em algum lugar para tocar, tudo muito bacana, tudo muito preparadinho, tudo muito top, e as pessoas, né, recebiam bem a gente, e a gente foi até um lugar que a gente chegou lá e a gente foi tão surpreendido pela recepção, uma ótima receptividade, foi ótimo, mas um lugar muito sofrido, muito difícil. E foi uma experiência que a gente viveu lá de poder evangelizar, ir até as pessoas, falar do evangelho ali, e logo à noite nós fizemos a apresentação com a orquestra e depois ficamos sabendo, né, das maravilhas que Deus operou através daquele dia, que aquela cidade nunca mais foi a mesma, aquela região teve uma alteração. Mas antes disso a gente trabalhou com consagrações, consagramos, fizemos jejum, né, oração antes de ir para esse trabalho, mas não sabíamos que a gente ia ser surpreendido, então ficou marcado, para mim ficou marcado, a minha história com a Orquestra Cristo Vive, foi porque, na verdade, esse dia a gente não esperava que ia ser assim, então foi assim, impactante, só que a gente às vezes não vai saber no momento a gente está só fazendo, então depois nós começamos a receber as notícias, né, pelo pastor Leocádio, né? Israel Leocádio, né? Ele passou pra gente as informações, então isso aí veio trazendo pra gente nossa, olha o que Deus fez com aquela cidade, né? Com as pessoas ali, a igreja receberam as pessoas que foram, né, impactadas com aquele momento ali da orquestra, fazendo aquele trabalho na cidade. Não só a orquestra, mas também as pessoas que viajavam com a gente, né, que ajudavam no projeto. Então, assim, foi uma bênção para mim. Então, isso aí marcou mesmo, essa cidade, essa apresentação nessa cidade, em Bocaiúva, né? Ficou marcante. E ficou marcante para mim. Então, a gente fica até nervoso ao falar, porque é maravilhoso, né? Emocionado. Lembra, então, né? assim, eu tenho só a agradecer a Deus pelos momentos que eu vivi, essas experiências. Então, no decorrer da caminhada, eu tive algumas dificuldades também que eu venho encontrando, porque às vezes a gente fala, o chamado, você está fazendo o chamado e é tudo mil maravilhas. Não, tem algumas situações que a gente vai viver que se você não souber lidar com aqueles problemas, ou seja, não souber lidar com os problemas, você vai acabar desanimando do chamado, né? Então, não só desanimando do chamado, mas você vai acabar assim, não é isso o meu chamado. Aí você vai achar que não existe um chamado, porque impacta a gente muito. Então teve um momento que impactou muito a minha vida, né? Que foi no ano de 2018. E esse ano marcou mesmo a minha vida, porque a orquestra da Igreja Batista Cristo Vive, né? Que é uma bênção, estava de férias no final de ano, né? E nessas férias eu tinha comprado um trompete novinho, né? Eu ali com aquele trompete novinho que eu tinha comprado, um novo trompete, né? E todo animado para voltar o ano, a gente tocando, né? A orquestra continuar aquelas viagens, mas eu tive uma dificuldade no início do ano. Então eu tive um momento bem complicado, né? Eu conheci a Jaquielma, né? Aqui na orquestra da Igreja Batista. Ela tinha 15 anos quando eu conheci ela e eu tinha 19,5, quase 20, né? Então, assim, a gente namorou e casamos, né? Dentro da orquestra. Então, a orquestra ela foi bênção para mim demais. Além das experiências que eu vivia com Deus, eu vivi também experiências terrenas também, né? Então, às vezes, o chamado... Isso. Dentro da orquestra. Isso, um relacionamento dentro da orquestra. Porque... se eu tivesse procurado um relacionamento fora da orquestra, seria mais difícil para mim, né? Porque às vezes, não vou poder ir porque tal dia e tal, tem outro compromisso. Conciliou tudo junto. Isso, então ali. Deus abençoou tanto a minha vida, porque eu entendi o chamado, que eu conheci uma pessoa dentro da orquestra, que é a Jaquielma, e me casei com ela, foi uma bênção, né? Mas teve um período de dificuldade que a gente viveu, que a gente decidiu ter filhos. E a gente descobriu que ela não podia ter filho porque tinha dificuldade com plaquetas baixas. Então aí a gente foi descobrindo os problemas que ela tinha de saúde, que na verdade
Deus permitiu que acontecesse, né? Então, a gente entendeu que, né, que tinha que esperar, né, que vamos fazer uns tratamentos aqui, né, e vamos ver o que dá. Mas eu tive um sonho, um dia, que Jesus tinha voltado e que eu tinha ficado. E ela tinha subido e eu tinha ficado. Aquilo ali, na hora da madrugada, eu já levantei, nós já foi orar, ler a Bíblia, né, pedir misericórdia a Deus ali, quer ficar não? Aí passou, né? Então passou um tempo, acho que uns 15 dias mais ou menos, a Jaquelma começou a passar mal, né? Ela passou mal ali dentro de casa e a gente começou a orar, liguei para o maestro, né? Raquel, mais o maestro Márcio, foi fazendo a oração ali no Viva Voz, né? E naquele momento ali, parou, sarou, ela sarou na hora, parou de passar mal ali. Foi impactante porque ela estava sentindo dormência no rosto, né? A parte direita do rosto. E na hora sarou. Sarou e ela dormiu, cochilou e eu deixei, né, naquela oração ali. E foi bênção, né? Liguei para o médico, fui conversar com ele e fui entrar em contato no outro dia. Fui para o hospital fazer exames para ver o que tinha nela. Não achou nada, não tinha nada. Então aquela também foi uma outra experiência que eu vivi ali, que Deus que permitiu para que eu veja a grandeza dele, né? Dentro do chamado, né? Então, na verdade, foi impactante para mim. Então aquele momento ali, a gente ficou tranquilo, né? A orquestra abençoou, orou a gente, né? Orou pra gente, fez uma oração. E depois passou o tempo. E a gente fazendo os tratamentos, né? Sobre as plaquetas baixas e nada de subir as plaquetas, mas Deus dava graça ali. As viagens da orquestra a gente não faltava nenhuma. A gente teve uma grande oportunidade ali de ser tesoureiro da orquestra, participar, ajudar a desenvolver as finanças da orquestra. Então isso também é uma responsabilidade muito grande dentro do chamado também, né? Então assim, isso pra gente, isso deixava a gente bem fixo, né? Ali naquele chamado ali, é uma responsabilidade, eu tenho que estar, eu tenho que, né? Nós temos que participar. Então isso é muito bom. Leva a gente a crescimento. Isso, leva a crescer. Então isso me fez crescer muito. Então, de repente, eu falei, não, tá ótimo, né? Tá bom demais, Deus tá cuidando, tá uma benção. Só que, de repente, passou uns 3 anos, ou 2,5, né? Aí, ela começou a passar mal de novo. Aí, paralisando do lado direito ali, aí eu levei ela para o hospital, e chegou lá no hospital, o médico disse que o cérebro dela estava parando de funcionar. Então, naquele momento, eu entrei em desespero ali, mas os meus amigos, né, o Juliano, né, que participa da rádio também, né, da INOM, é uma bênção, estava ali comigo ali, e meus amigos, a orquestra, o pessoal, estava todo mundo junto comigo. Eu passei aquele momento ali esperando, né, a resposta do médico. E o médico disse que o cérebro dela estava parando de funcionar. Então, ou seja, para ter um retorno, era só um milagre, né? Então, a gente estava orando, pedindo a Deus para fazer o milagre que Ele quisesse, né? Clayton, e diz pra gente como foi que você superou tudo isso, o que Deus fez de novo na sua vida? Eu recebi um convite para participar da orquestra Lírio dos Vales na Igreja Assembleia de Deus. Isso veio de uma amiga, né, minha, que me convidou para mim estar indo lá na igreja. Aí chegou lá na igreja, o pastor Jackson, que era o maestro da orquestra, me chamou para participar de um ensaio. Então ali, aquele momento ali para mim, eu entendi, nossa, espera aí, mas como que eu deixo a orquestra Cristo Vive, né? Só que era muito difícil para mim conviver no mesmo cenário que eu vivia a perda, né? Então para mim foi muito difícil. Então, como que eu superei isso? Mudando de cenário, né? Então para mim foi uma facilidade que eu encontrei mudar de cenário. E eu tive essa oportunidade, comecei a participar da Orquestra Lírio dos Vales. Ali, eu conheci uma moça na igreja que não tocava na orquestra, mas ela tinha um desejo de tocar na orquestra. E antes disso, eu tive um sonho, que eu estava namorando com uma moça que tocava violino na orquestra. Então, assim, aquele sonho ali me fez pensar, não, Deus está fazendo algo na minha vida. E naquele momento ali, eu só esperei em Deus. Falei assim, não, então Deus está trabalhando na minha vida.
Mas eu não pensava em namorar novamente, em casar. Eu pensava que estava tudo bem para mim ali, tá bom, né? Só já vivi o que eu tinha que ter vivido, mas a gente não pode perder a esperança, né? E o chamado me fez ter esperança novamente, porque eu tô conectado a pessoas através da música. Então isso é muito importante. E o Espírito Santo de Deus veio me consolando. Naquele momento ali, para mim foi tudo que eu precisava. Mais um lugar para poder tocar, né? E para mim foi uma benção. Conheci uma moça lá e hoje ela toca violino, né? A Rutilene. Hoje ela toca violino na orquestra lá e eu tô impactado com tudo que eu tô vivendo. Deus é bom demais. Deus é bom o tempo todo. E é você muito já bom está comigo. casado há quanto tempo? Eu já tenho 1 ano e 4 meses que eu tô casado. Deus refaz histórias. Deus faz de novo. Deus Amém. E agora eu queria até te perguntar a respeito do seu lado profissional, né? Você trabalha com o quê? Diz para todos nós, para todo o pessoal que está ali ouvindo, você trabalha, apresenta o seu trabalho. Com o que você trabalha hoje secularmente? Hoje, na verdade, eu sempre atuei na área da informática, manutenção e conserto de computadores. Eu tenho 11 anos que eu estou no mercado dando assistência técnica em computadores, colocando os computadores para funcionar. Hoje, eu estou com uma loja hoje de assistência técnica e estou fazendo até uma campanha, né, de recolhimento, né, de lixo eletrônico e 10% para você aí, ó, do lixo eletrônico. Se você trouxer o seu lixo eletrônico, você vai ganhar 10% de desconto. Na compra de qualquer aparelho. Na verdade, da assistência, né? O meu foco é a assistência de computadores, conserto de computadores. Não trabalho com venda de produtos. Ah, tá. Então você não vende peças. Não, você só trabalha reposições para Entendi. clientes, né? Então tem 10% de desconto no conserto do seu computador. Nos consertos dos computadores, Tá aí. na assistência. Que bom! Nós conversamos aqui com o Clayton a respeito do O Chamado. É muito importante quando você recebe um chamado e quando você tem a consciência de desenvolver ele também. Isso ainda é mais importante. Então permaneça firme, você viu que passou por várias situações, mas que ele permaneceu e Deus também vem honrando. Então, por tudo isso, muito obrigado, que Deus te abençoe. Nada, eu que agradeço. Deus é bom e você é bênção. E agora nós vamos para uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou às suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Eu quero te dizer algo desta palavra tão importante, que Deus ele criou um ser humano. E depois de criado, ele já havia assim, com todas as condições para tudo que o ser humano poderia viver. Ele viveu, mas ele precisava de vida. Ele precisava de algo que fazesse sobressair sobre cada situação da sua vida. Assim como nós ouvimos agora o testemunho do irmão Clayton, nós vimos que por ele ter um chamado, ele recebeu ali a presença de Deus, ele foi tendo ali o discernimento na sua vida, ele entendeu que Deus também o chamou para alguma coisa. E foi muito importante. Portanto, quando Deus cria o ser humano, ele cria com todas as capacitações que todos nós precisamos. O problema é que hoje, às vezes, você também está assim. Você está criado, você está crescido, quem sabe você é casado, solteiro, velho, idoso, criança também, mas você está aí vivendo parecendo assim, olha, não tem sentido a minha vida. Sabe, parece que não tem vida, parece que você não encontra algo que faça você entender o seu propósito de vida. É porque pode estar faltando o sopro de vida do Espírito de Deus agora na sua vida. Sabe, enquanto nós não temos esse Espírito de Deus, enquanto nós não temos Ele dentro de nós, nós ficamos vagueando a nossa vida. Ficamos procurando a solução em bebida, procurando as respostas em grandes noites, procurando as respostas da nossa alma. Sabe aquilo que fica martelando dentro da gente? A gente fica procurando a resposta no adultério, seja na prostituição. A gente fica caçando respostas para a nossa vida. Mas o dia que você der ouvido para a palavra do Senhor, o dia que nós inclinarmos os nossos ouvidos às palavras de Deus, Deus ele nos responde. Ele responde através da palavra, ele responde através de pregações, ele responde de várias formas, porque ele tem um compromisso com você.
Você já percebeu que para Deus criar o homem lá no Jardim do Éden, Ele primeiro armou todo o cenário? Ele preparou todas as coisas primeiro? Veja, Ele fez separações entre águas e águas, Ele fez os animais marinhos, os animais, as aves do céu, Ele fez os animais da terra, Ele fez os domésticos, os selvagens também, Ele fez as separações da lua, das estrelas, das estações, Ele fez a separação do sol e da lua, Ele fez a separação de tudo. Depois de tudo pronto, Ele cria o homem. E o homem foi criado, mas o homem precisava de vida. E hoje esta palavra também pode identificar com você. Quem sabe você está aí parecendo vegetando, mas você precisa de vida. Você precisa de um algo poderoso, superior e supremo, que possa tocar lá no íntimo, sabe, da sua alma, lá no mais profundo do seu coração. E aí, quando Deus mexe ali dentro, é um lugarzinho tão vazio quando não tem Deus, que a gente tenta preencher de tudo. Muitas pessoas procuram muitos carros, quanto mais caro melhor, mas nenhum carro pode descer a garganta abaixo e preencher o lugarzinho que só pertence a Deus. Então, começa a fazer este clamor a Deus, começa a pedir a Deus este favor. Ele tem os favores para nos dar. Ele tem tudo aquilo que nós procuramos. Então, tudo que você precisa, na verdade, é da presença do Senhor que supre todas as coisas. Na Bíblia, a palavra do Senhor nos diz em Salmos 23, que o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. Para todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, nada falta. Não falta resposta, não falta direção, não falta socorro bem presente na hora da angústia, não falta a salvação, pois Ele é o nosso Senhor, não falta perdão para a vida de cada um. Mas quando nós não temos o Senhor como o nosso pastor, parece faltar tudo. Parece faltar tudo, nada é suficiente. Até mesmo os seus mantimentos que você compra ali, dando para 30 dias dentro da sua casa, parece que só dura 15 dias. Não é verdade? Parece que dura somente 15 dias. E você precisa ficar repondo. Parece que o amor, os amores, nada é suficiente. A Bíblia também nos dá a direção de uma mulher samaritana que ela envolveu com 6 homens. O que dá para a gente entender são muitas coisas, mas vamos dizer algumas aqui. Provavelmente ela procurava felicidade num e não encontrava e dizia, não, esse não serve, este não preencheu os requisitos, vou procurar outro. E aí de repente ela procurava outro, pensava, não, este agora é perfeito, mas ela só foi encontrar a perfeição, nem era no 6º, era no 7º homem que entrou na vida dela. E este foi Jesus. E dali para frente mudou completamente a vida daquela mulher. Sabe o que ela encontrou? Vida. Assim também o Espírito do Senhor precisa soprar sobre a sua vida. E você precisa clamar, pedir e desejar que o Espírito do Senhor vai fazer isso na sua vida. E aí você vai ter vida, e vida em abundância. Claro que não podemos confundir a abundância com dinheiro, porque muitas pessoas têm dinheiro, mas a única coisa que eles têm é dinheiro. Também não é pecado, mas na verdade o coração se apega no dinheiro. Agora, quando você se apega no Senhor, quando você se entrega a sua vida ao Senhor, você tem vida abundante. Em outras palavras, você tem vida, você tem esperança na doença, você tem socorro bem presente, você tem uma esperança dos céus aonde você ainda nem viu, mas você tem a expectativa. Porque o Senhor, Ele gera, Ele te faz ter força para você enfrentar todas as situações da sua vida. Você ouviu o testemunho do nosso irmão? Então, se não fosse o Senhor, onde Ele poderia estar agora? Poderia estar no mesmo lugar, também como muitas pessoas. Porque muitas pessoas se frustram, pensam, por que comigo? Por que aconteceu? Não é assim, quando a gente vive sem Deus, a gente fica procurando soluções e respostas. Mas a Bíblia tem a resposta para te dar. Às vezes você mesmo está aí pensando, por que está acontecendo isso comigo? Meu coração está triste, sempre entristecido. Das 6 horas da tarde, minha vontade de entrar debaixo de uma cama e me esconder. Então as respostas chegam. O que você precisa é da presença de Deus. E Ele tem essa presença para te dar. Portanto, nós vamos fazer uma oração.
Mas antes de orar, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e conhecidos e também, ao mesmo tempo, deixe aqui nos nossos comentários o seu pedido de oração. E no outro programa, nós vamos então também abençoar e comentar sobre o seu pedido. Nós vamos te abençoar, nós vamos te ajudar, ok? Pode mandar aí nos comentários e estaremos juntos para o que der e vier. E agora nós vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos onde você estiver e vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós glorificamos o nome do Senhor e, mediante o poder e autoridade do Senhor, eu te apresento a cada ouvinte, a vida do Clayton, a vida de cada um que se identificou com esse chamado neste dia, neste momento. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor desperta, que sopra o Espírito do Senhor sobre cada vida, sarando, curando, libertando, levantando de volta, para que cada um rompa mediante a cada situação para atender o seu chamado. Assim, mediante o poder e a autoridade do Senhor, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo no nome de Jesus. Fique com Deus, a paz do Senhor e até o próximo programa.